todo o tempo Israel estava sendo o quê? Perseguido e vencendo. Perseguido e vencendo. Mas o que acontece? Quando, como já nós ministramos na última paraxá, quando Israel é levado cativo para a Babilônia, qual era o estado espiritual de Israel? Eles estavam fazendo o quê? Adorando outros deuses. Vocês estão compreendendo? Estavam adorando outros deuses. Você pode abrir lá em Irmiarro. Vamos lá. Irmiarro, Jeremias, Irmiarro, capítulo 10. Israel estava numa situação espiritual muito terrível. Irmiarro 10. Capítulo 10 de Irmiarro. Olha o que o Eterno fala. Capítulo 10, verso 1. Ouve a palavra do Iá. Vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Yahweh: não aprendais o caminho dos goi, dos gentios, nem vos espanteis dos sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Porque os costumes dos povos são o quê? Vaidade. Corta-se do bosque o madeiro, obra das mãos do artifício, feita com machado, e com prata, com ouro enfeitam, e com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, porém não podem falar, certamente são levados. Porquanto não pode andar, não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer o bem. Então, por que o Eterno dá essa recomendação? Porque o povo estava caminhando, ele disse o que é o povo: não ande no caminho dos goi, dos gentios. Porque ele tem esse costume, cortar uma madeira, faz um ídolo e começa a adorar. Mas o Eterno sabia que o povo de Israel estava praticando o quê? Idolatria, feitiçaria, fazendo os filhos passar pelo fogo, sacrificando a Moloque. Ele sabia que a nação já estava o quê? Corrompida. É tanto que lá em Ezequiel 8:16, o Eterno mostra o estado espiritual de Israel. O Eterno mostrou, falou: vem cá, Ezequiel, olha o que os sacerdotes estão fazendo. Estão adorando o sol. Então o Eterno estava mostrando, abra lá para a gente, Ezequiel capítulo 8. Aí você vai entender por que eles foram espalhados e que o Messias, eles acham que o Messias tinha a obrigação de juntar da forma que eles pensam. A coisa não é como a gente pensa. Ezequiel capítulo 8, versículo 11. Melhor, versículo 6, né? Ezequiel 8, 6. Ezequiel 8, 6. Todo mundo achou? Baruch Hashem? Diz assim: e disse-me o filho do homem: vês tu o que eles estão fazendo? Grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário. Mas ainda tornarás a ver maiores abominações. Então eles estavam fazendo abominações para quê? Para afastar quem? E quem estava fazendo isso estava
Presta atenção. Quem estava fazendo isso eram homens graduados de conhecimentos e eles tinham plena convicção e certeza que fazendo tais coisas afastava o Eterno da onde? Da congregação, do templo. Então veja bem, existem coisas que você faz que você pode afastar a presença do Rua. Vocês estão compreendendo? Existem coisas que nós podemos fazer que vai afastar o Rua, o Espírito Santo da nossa vida. Vocês estão compreendendo? Por que existe congregação que a pessoa vai? É um gelo. Tem gente por aí pregando Torá na internet que você até dorme. Por quê? Morte. Tem o que? Conteúdo, mas não tem o que? Não tem rua. A palavra diz que o Espírito é que dá vida. O rua dá vida. Mas a letra, ela o que? Mata. Então, quando não tem rua, é porque o Eterno se afastou. Não adianta a gente gritar, porque a pregação vinda do Rua não é por gritaria, irmão, repeté e pula, sapateia e grita para deixar o auditório, como se diz, emocionado, ou então para deixar o auditório atento. O Rua é algo que te dá vida, te dá shalom. Vocês estão compreendendo, Baruch Hashem? Quando eu falo Baruch Hashem, eu estou falando bendito seja o Eterno. Amém? É isso que quer dizer. Baruch é bendito. Você entendeu? Compreenderam? Então, o Eterno diz que estavam fazendo coisas para afastar ele. Por que Rassatã? Presta atenção. Você que veio na terça, foi terça que eu passei o vídeo? Aí você agora entenda, amados, por que Rassatã infiltrou em todas as religiões coisas o quê? Abomináveis. Você que veio na terça-feira, eu tenho certeza que você hoje está mais convertido. Com certeza. Se não tiver, meu amado, olha, por isso que ele colocou em todas as religiões. Ele fez uma salada, uma mistureba, ele catou tudo, budismo, hinduísmo, cristianismo, e religiões egípcias, gregas, romanas, hindus, e fez uma mistura, uma mesclagem, estão compreendendo? E implantou a igreja evangélica com o cristianismo, com um mitra solar, com um deus solar, com o nome de blasfêmia. Então eles fizeram uma grande mistureba. Para quê? Para afastar o Rua do Eterno. Então quando você usa nomes pagões na sua boca, você está afastando quem da sua vida? Quando você fala palavrões, você está afastando o Eterno. Se você pecar, meu casamento está ruim, vou arrumar uma namorada, vou fazer um negócio por fora. Você está afastando o Eterno. Vou fazer um balacobaco. Eu tenho um casinho ali, sabe? Um chove não molha, ele não quer nada. Oi? Não é nada sério. Então. Está arrumando o afastamento do Eterno da sua vida. Vocês estão compreendendo? Então, esses homens malignos sabiam como criar uma situação para afastar o Eterno do santuário. Por isso que a maçonaria está dentro da igreja. Qualquer congregação que cresce, que ganha mais de 1000 adeptos, o pastor tem que ir lá bater continência. E muitos já vão, porque vão ser congratulados com um compasso. Aí tá essa turma toda, Malafaia, Jabes Alencar, como chama lá o outro lá, o Macedo, essa turma toda aí, gente. Valdemiro. Tá todo mundo infiltrado nisso, porque
E nisso, Satã consegue manter, tanto dentro do judaísmo, como das congregações israelitas e de diversas congregações, coisas malignas. Foi que nem um dia desse eu estava conversando com um irmão aí eu falei para ele, eu não vou colocar dentro da nossa congregação estrela de Davi, porque Davi não tem estrela, não está na Torá. Ah, mas irmão, eu mandei um vídeo para esse irmão, para ele assistir, o mesmo vídeo que vocês assistiram. Aí sabe o que ele falou para mim? Você tem que ver que a pessoa que está fazendo esse vídeo, se ela não é anti-Israel, se não é um sistema que, como ele diz, os antimissionários, eles não querem que Israel, chegue a ensinar as outras nações. Porque Israel não tem condição de ensinar ninguém pelo que eles estão ensinando hoje. Ah, mas você tem que ver se a pessoa que fez o vídeo, se ela tem Torá. Falei, não, a pessoa talvez não tenha Torá, mas tem discernimento para saber que essa estrela de Israel, que uma série de coisas que está dentro do judaísmo é pagão. Mas fala lá naquele termo sobre a estrela. O estrela fala a estrela de Reifã. Falaram que eles levantaram o templo de Moloque e a estrela de Reifã. Que a estrela de Reifã é a estrela de 9 pontas. Aí ele falou, mas tem que ver Torá. Aí eu falei, mais uma coisa, meu amado. A estrela de Davi não está na Torá e também não está na Tanakh. Então eu não vou pôr isso dentro da congregação. Eu não quero isso dentro da congregação. Eu não quero que os irmãos coloquem essa estrela no pescoço, nos seus carros, que use qualquer tipo de símbolo desse na sua vida, porque ela representa o 666. Aí vem com a história por quê? Ah, se não tem Torá. Peraí, mas onde está na Torá a estrela de Davi? Ah, mas nós fizemos uma pesquisa e vários estudiosos também pesquisaram sobre essa estrela. Eu falei, os estudiosos acharam algum assunto na Torá ou na Tanakh sobre a estrela de Davi? Não. Então ela não é do Eterno, porque é uma estrela que está há mais de 10 mil anos em inúmeras religiões. Quando Israel nem estava no mapa, essa estrela já existia. E ela, você viu de onde que ela veio? Foi fotografada onde? O telescópio Hubble existe há pouco mais de 35 anos. Essa estrela foi fotografada agora pelo Hubble em Marte. Agora, quem é que sabia que tinha esse desenho dessa estrela, do hexagrama em Marte? O próprio demônio. Aí está todo mundo aí cultuando essa estrela. Ah, porque agora eu sou judeu, agora eu sirvo Yeshua, e estrela de judaísmo para lá e para cá, sem nem saber de onde veio. Aí teve um pregador até um dia desse que falou da estrela. Aí, olha o argumento que ele usou para manter a estrela de Davi na congregação. Que quando você lava o bebê, você joga água fora. Que você lava o bebê, você não joga o bebê fora, você joga água. O que ele quis dizer? Eu sei que a estrela é pagã, mas eu não estou trazendo para dentro da congregação a doutrina do paganismo. Eu trouxe só a estrela, o resto eu joguei fora. Olha só a mente do camarada. Porque essa é uma estrela maçônica, está na maçonaria, está em várias religiões. E aí você vê o que está acontecendo. Então, são formas de afastar o Eterno. Entendam isso. Porque são coisas que Hashem abomina. Ele abomina. São abomináveis. Você quer ver uma coisa? O Eterno abomina. É você se alimentar de comidas impuras. Uma coisa o Ari falou um dia desse para mim, falou assim, amado, tem muita gente que diz ter o Ruach HaKodesh, eu duvido. Falei, mas por que, irmão, você duvida? Ele falou, sabe por que eu duvido? Se o Ruach condena comer carne de porco, comer aquele monte de comidas impuras que está no Mezuzá e outras coisas mais que as pessoas hoje comem, impurificando o templo, o tabernáculo do Ruach, como que o Ruach vai habitar nessa pessoa? Vocês estão compreendendo? Então não tem como. Você precisa abrir a sua mente e se libertar da mentira das religiões em geral. É em geral. É em geral, não é só, é em geral. Eu queria ter recursos financeiros
Porque eu recebo pessoas me ligam, pedem para mim enviar e-mail para ir visitá-las fora de São Paulo. Eu preciso de recursos, porque as pessoas estão abrindo a mente e elas não querem aceitar esse tipo de judaísmo da unidade. Nós vamos seguir, nós somos israelitas da unidade. Nós queremos que Hashem é um. Amém? O nosso Yahweh é um, diga Yahweh. É um. Yahushua é o seu Messias. É o nosso Messias, não é melhor? É o filho de Yahweh. Então o que acontece? Esses homens sabem como afastar o Eterno da congregação. Por isso que muitas congregações, hoje, a presença do Rua acabou, do Eterno não está mais lá. Tem gente que perdeu a presença do Eterno na sua vida. Vocês estão compreendendo? No seu ser, acabou a Shalom, acabou o entendimento, o Rokma sumiu dela, não tem mais sabedoria. Por quê? São coisas que acontecem. A pessoa vai se contaminando. Hassatan sabe disso. Ele sabe como fazer o Rua não habitar mais com você. Ele sabe como fazer o Eterno não mais vir a um local para trazer a sua Shekinah às nossas vidas. É só contaminar o ambiente. Por que a igreja romana é chamada de prostituta? Porque ela se prostituiu com o quê? Não pensa você que a igreja católica romana, ela era assim no primeiro século, que vocês estão vendo hoje. Era uma igreja que ensinava a fé, praticava o mezuzá, ensinava as coisas santas para o povo. Só que no concílio de Nicéia, isso tudo foi por água, eles acabaram com tudo. Constantino acabou com tudo. Ele oficializou uma religião chamada cristianismo, que era uma religião que adorava o Deus Sol. E colocou ela como a religião do Mashiach. Fez a mesclagem das religiões. E nisso, o Eterno fez o quê? Se afastou, porque congregação contaminada, Hashem disse que ela se tornou o quê? Morada de quê? De Shadins. Se tornou morada de Shedins, morada de demônios. É o que acontece na vida de uma pessoa. Quando o Rua se afasta, quem é que vai morar nela? O Shedim. Quando o Rua sai, quem entra é Shedim. E Yeshua disse, ou melhor, Yahushua disse, que quando o Rua imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos procurando repouso. E se ele não acha, ele diz, voltarei para a casa de onde? E voltarei e entrarei e morarei ali com mais 7 demônios, tornando o estágio daquele homem pior que o primeiro estado. Então, Hassatan, ele quer tirar a presença do Eterno, como ele conseguiu. Então veja bem, o Eterno encontra Israel contaminado. E ele está mostrando para o profeta, olha o que está acontecendo na minha casa. Versículo 7. Levou-me à porta do átrio, então olhei, eis que havia um buraco na parede. E disse, filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, eis que havia uma porta. Então me disse, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, eis que toda forma de répteis e animais abomináveis e de todos os terafins da casa de Israel estavam pintados na parede e em todo o redor. Irmão, o Eterno, veja bem, o nosso Yahweh Todo-Poderoso, ele está vendo aonde você não vê. Ele enxerga aquilo que eu não enxergo, aquilo que você não enxerga. Ele enxerga o nosso coração e não a aparência. Então tem muita gente aí, cheia de religião, cheio, pastores, líderes, congregações famosas. Mas o Eterno está vendo
é lá nos bastidores. O camarada, que nem um caso que eu já contei, vou repetir, lá em Carapicuíba, o pastor foi lá pedir para um bruxo fazer um trabalho para curar 16 pessoas na igreja dele lá em Osasco. A igreja dele está assim, ó, lotada de gente. Mas ele tem a aparência de homem de Deus, homem de Elohim. Fala bem, branquinho, de olho azul. Tem um carro bom. Saiu da onde saiu levando uma boa quantidade de dinheiro. Montou uma bela de uma congregação. Mas ele foi lá pedir para um bruxo curar 16 pessoas na congregação. Isso nós vimos. Aí eu te digo, o Eterno está vendo. Ele estava vendo o que Israel estava fazendo. Os sacerdotes estavam adorando outros. Então, na frente do povo, ele sacrificava, Adonai Elohim, Adonai Errad, orava, e falavam, e cantavam. Mas lá no fundo, eles estavam servindo demônios, Shedim, com várias imagens de animais imundos. Versículo 11. Estavam em pé diante deles 70 homens dos anciões da casa de Israel. E Arrasanias, filho de Safã, em pé. No meio deles, cada um tinha na mão seu incensário, e subia fumaça espessa, nuvem de incenso. Então me disse, viste isso, filho do homem? Que os anciões da casa de Israel, não era moleque, quem é que estava fazendo isso? Era alguém novato na fé? Não. Eram quem? Anciões. E quando a gente fala de anciões, a gente está falando de homens que têm uma cultura. Quando você fala de anciões da casa de Israel, você não está falando de um velho gagá. Você está falando de um homem sábio, que tem entendimento, que tem sabedoria, que é respeitado na comunidade judaica, israelita, tem respeito e tem palavra de honra. Vocês estão compreendendo? Então, quando se fala de ancião, não estamos falando de um velho. Estamos falando de uma pessoa muito madura para qualquer assunto. E esses anciões estavam fazendo o quê? Queimando incenso a outros deuses. O homem, quando não é do Eterno, quando ele é corrupto, quanto mais velho ele fica, mais bandido, mais malandro ele fica. Eu conheço homens que são podres, que a maldade reina neles. Quantas reuniões a gente tinha, na época que eu era daquele lugar, que eles falavam assim, o bispo é o malandro dos malandros. Falava assim, o bispo é o malandro dos malandros. Nunca falaram o bispo é um homem de Elohim. É o malandro dos malandros. É o mais malandro que tem. Então, quando a gente fala de ancião, a gente está falando de alguém amadurecido, capacitado. Moshe estava em dificuldade para administrar as tribos. O que o Eterno falou para Moshe? Separa 70 anciões das tribos de Israel e divide com ele esse fardo. Moshe dividiu, e a palavra diz que o Rua que estava em Moshe foi também transportado para os anciões, e eles começaram a falar em língua. Falar na língua angelical. E esses homens passaram a ter o Rua que estava em Moshe, e ali começaram a cuidar do rebanho do Eterno, do Israel que ainda não tinha nação. Era um povo nômade, eles ajudavam Moshe, mas tinha que ser homens o quê? Anciões, homens de respeito, maduros, homens amadurecidos. Mas esses aqui estavam já o quê? Corrompidos, já, aqueles homens já tinham morrido, esses aqui eram corruptos. Estavam corrompidos já. Aí diz assim, ó, não é que você vai olhar um ancião agora e vai falar, todo ancião é corrupto. Vocês estão entendendo? Para com isso. Tá? Não pensa assim não, nem todo ancião é corrupto.
né? Estavam em pé diante dele 70 homens dos anciões da casa de Israel, e Arrasanias, filho de Safã, em pé. No meio deles, cada um tinha na mão o seu incensário, e subia a espessa nuvem de incenso. Então me disse: viste, filho do homem, que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens, pois dizem: o Yahweh não nos vê. O Yahweh abandonou a terra. Disse-me ainda: tornarás a ver abominações que estes fazem. E levou à entrada da porta da casa do Yahweh, que está no lado norte. Eis que estava ali as mulheres assentadas chorando por Tamos. O Tamos pegou tanta credibilidade no meio do povo israelita, da corrupção, que eles até deram um mês ao nome, tem um mês que é chamado mês de Tamuz. De tanta corrupção que Tamos gerou. Existe o mês de Tamuz. Então Tamos ganhou até um mês para ser adorado. E esses meses até hoje ainda estão no meio dos judeus. Os judeus comemoram. Tem mês de Tamos. Se eles tivessem realmente, quisessem uma libertação da sujeira, da mentira da Babilônia, eles tinham arrancado aquela estrela, jogado no lixo. Tinham trocado esse nome desse mês. É o nome de uma deidade solar. Tamos, você sabe que ele é a mesma coisa do Jesus romano, dia 25 de dezembro. Aí as mulheres de Israel estavam chorando para ele. Olha o estado espiritual que estava o quê? Israel. Vocês estão compreendendo? O estado estava corrompido, apodrecido, e o Eterno não encontrava mais espaço para ele, porque a imundícia era muito grande. A coisa estava muito pesada, a atmosfera estava muito contaminada. Estão compreendendo? Eu vou contar algo tremendo daqui a pouco. Aí diz assim: e ainda tornarás a ver abominações que fazem, ver maiores abominações que esses fazem. Levou-me à entrada da porta da casa do Yahweh, que está do lado norte. Eis que ali estavam as mulheres assentadas, chorando, em procissão, por Tamos. Disse-me: filho do homem, ainda tornarás a ver abominações maiores que essas. Levou-me para o átrio interior da casa do Yahweh, e eis que estava à entrada do templo do Yahweh, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costa para o templo do Yahweh, e com os rostos para o oriente, e eles, virados para o oriente, adoravam o quê? O sol. Aí hoje, o que os judeus ensinam? Quando você for fazer uma tefilá, vire em direção para onde? Para o sol. Em direção de Jerusalém. Mentira. Mentira. Não faça isso. Quando você for fazer sua tefilá, olhe para o alto, porque é do alto que vem a bênção, não é de Jerusalém. Olhe para o alto, que Hashem está acima de todos nós. Baruch Hashem. Você não precisa, vou orar, vou virar para cá. Papai. Acorda, irmão. Eles estão querendo arrastar a gente com a outra mentira. Vocês estão compreendendo? Estão querendo nos levar para mais uma enganação. Mas não vai, nós não vamos, porque o Eterno está conosco. Então me disse: vê isto, filho do homem. Há porventura coisas mais levianas para a casa de Yehudá do que tais abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de abominação que fazem aqui, havendo o quê? Enchido o quê? A terra de quê? De violência. Tornam a irritar-me. Eis-lo a chegar o ramo ao seu nariz. Os maçons, quando morre um maçom, eles pegam um ramo de oliveira e levam ao nariz, todos os maçons.
no velório do maçom que morre. Então, o que o maçom faz? Então, quem era que estava apodrecendo a casa de Israel? Quem, meu irmão? A maçonaria. Essa mesma maçonaria é responsável por toda a contaminação. Você sabe quem criou a pomba branca, símbolo do Rua? Que não é o espírito do eterno, é o espírito imundo. Foi a maçonaria. Quem foi que deu a Israel a bandeira com aquele símbolo, mandou confeccionar? A família Rothschild, maçons, Illuminati. Vocês estão compreendendo? Então, já não é de hoje que eles vêm contaminando a fé israelita. Já não é de hoje que eles tentaram levantar uma religião, como levantou o judaísmo, o cristianismo, o budismo e todo esse mundaréu de religião que você vê. Todas com a simbologia de quem? Bafomé. Como vocês viram lá, tanto com as estrelas do paganismo, como os 3 dedinhos para cima e 3 dedinhos para baixo. E a estrela de hexagrama e a estrela de 9 pontas. Então essa turma já não é de hoje que eles estão trabalhando para contaminar. Porque uma vez que a congregação estiver contaminada, quem é que se afasta? O Eterno. O Eterno falou, eles sabem fazer, o que ele diz aqui no versículo 6, voltando aqui rapidinho. Disse-me, filho do homem, vê tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário. Então, eles faziam isso para afastar quem? O Eterno. Eles estão contaminando, e a terra está cheia de quê? Violência. O que a palavra diz? Que eles encheram, fazendo aqui, havendo enchido a terra de... A terra está cheia de violência. Como que está hoje? O cara mata, vai preso. Rouba, vai preso. Estrupa, vai preso. Corruptos, vão preso. Não. A terra está cheia de violência. O planeta já não suporta mais, irmãos. A terra precisa fazer expiação. Muita gente inocente está morrendo. E pela Torá, quando morre um inocente, tem que fazer o quê? Tem que fazer expiação pelo inocente. E como é feita a expiação? Matando o assassino. Então, onde você vai, os assassinos estão vivos. Matam pai de família, matam crianças, jovens, moças, crianças sendo violentada a rodo. Não deixe teu filho solto na rua. Não deixe, você tem criança pequena, não deixe. Não confie em ninguém. Ah, meu filhinho está aqui com essa pessoa. Não confie. Essa pessoa pode violentar o seu filho. Há um demônio de pedofilia agindo hoje que você não faz ideia. A atmosfera do planeta está totalmente contaminada. O Eterno estava praticamente impossibilitado de agir ali. E o que Hashem disse? Eles fazem essa abominação para me afastar do santuário. Aí o que eles falam mais abaixo? O que eles falaram? Que no versículo 12, o Yahweh não nos vê. O Yahweh abandonou. Por que eles disseram isso? Porque o Eterno já não podia mais se manifestar como antes, por causa do quê? Da abominação e da iniquidade. A iniquidade, a atmosfera, a sujeira, a contaminação estava demais. A única forma era o Eterno dar um sacode naquela turma. Permitir que Nabucodonosor, pegasse eles, escravizasse, punisse, matasse e espalhasse eles entre as nações. Porque eles estavam fazendo coisas piores até que os Goi. Porque a partir do momento que você conhece a Torá, você conhece a Brit Hadasha, e você faz algo pior que uma pessoa que não conhece, então você está sendo pior do que o que não conhece. Ah, eu fiz a mesma coisa que o fulano. Então você é pior, porque você conhece. Vocês estão compreendendo?
Então você tornou-se pior, porque você conhece. Então os israelitas conheciam o Eterno, conhecia a Torá, conhecia a verdade. Tinha profetas para falar por eles, mas eles não queriam que ninguém falasse. É tanto que se você ler o livro de Ezequiel e Irmial, o que eles fizeram com Irmial? Prenderam ele no calabouço, jogaram ele dentro de um poço cheio de lama, cheio de sujeira. E ele foi humilhado até que Nebucodonosor veio e libertou ele. E ele ficou no bem bom. Enquanto eles, chicote estralou. Então, o Eterno permitiu que ele fosse espalhado. Então, aí tinha a promessa que o Messias viria juntar o quê? Vamos juntar as tribos, vamos juntar. Então, quando o Messias voltar, o Mashiach vai vir, vai juntar Israel, vai trazer todo o povo de volta, nós vamos se tornar uma nação poderosa. Esquece isso. Não vai ter isso. Não, mas tem que ter, porque é promessa. O Messias vai juntar o povo. Eu digo para você, o Mashiach já juntou o povo. O povo já foi juntado. O povo já está juntado. E nós fazemos parte desse povo. A descendência que foi espalhada pelo mundo já foi juntada. Você sabe por que isso é mentira? Porque quando Jacob manda uma carta, eu falei isso esses dias para o Moré, para o Arri. Falei, Arri, sabe por que isso não pode ser verdade? Porque quando Jacob mandou uma carta para as 12 tribos na dispersação. Você lê lá em Jacob, Tiago, capítulo 1, ele faz uma carta e diz assim, para as 12 tribos, então ele sabia onde estava o quê? Então essa história que os judeus andam dizendo que o Messias não é Messias porque ele não juntou as 12 tribos, isso é mentira. Você sabe por que essas tribos não se juntaram com as outras? Porque não era fácil conviver em Israel. Eles não podiam andar do jeito que eles queriam. Eles não queriam seguir a Torá. Eles não queriam obedecer a palavra do Eterno. E eles sabiam que se eles estivessem na terra de Israel, na Haaretz Israel, e eles transgredissem a Torá, o pau ia comer. Eles sabiam que havia punição. Então não vamos para lá não. Vamos ficar aqui na terra dos góis, porque aqui a gente come carne de porco, aqui a gente não precisa de guardar Shabat, aqui a gente vive do jeito que a gente quer. Vocês estão compreendendo? Eu vou viver do jeito que eu quero. Lá não. Lá se eu fizer um trabalho no Shabat, eu morro apedrejado. Você tá doido? Vê esse porquinho bonitinho aqui, cheio de pururuca. Eu vou nada, eu vou comer. Então eles não queriam, entendam isso. Aí os judeus falam por aí que o Messias não é Messias porque não trouxe de volta essas tribos. Em primeiro lugar, essas tribos não queriam voltar. Porque eles não queriam viver debaixo do quê? Da obediência da Torá. E também não queriam viver debaixo do legalismo. Por isso que o Mashiach veio quebrando o pau com os fariseus. Os parush, Yeshua, ou melhor, Yahushua, quebrava o pau com os fariseus por causa do quê? Do legalismo, das tradições. Ele falou, vocês invalidam a Torá por causa das suas tradições. E as tradições que eles praticavam eram tradições talmúdicas. E por esse motivo muita gente não queria, porque era uma tradição. Eu não quero viver. Imagina o cara impor você, vigiar você, e você vai ter um paruche vigiando você. Ah, você comeu sem lavar a mão? Ah, você está invalidando nossa tradição. Ah, você não sei o quê. Você ajudou aquele cara no dia de Shabat? Quer dizer que você foi lá levar um prato de arroz para ele no dia de Shabat? Ah, não, você está errado, você está em pecado. Pedrejava. Eles criticaram o Mashiach porque o Mashiach curou as pessoas no dia de Shabat. Eles criticaram o Mashiach porque o Mashiach expulsou demônios no dia de Shabat. Porque eles não faziam nada igualzinho essa turma que está aí, irmãos. Vocês estão compreendendo? Entendam isso. Judaísmo. Esse povo que está se decretando aí, se declarando judeu messiânico, não fazem nada por ninguém. Não vão atrás de ninguém, de ovelha perdida, de povo que está sofrendo. Na mente deles, as ovelhas perdidas é só as tribos que estão espalhadas pelo mundo.
as tribos que estão espalhadas somos nós. É o povo que está aí fora sofrendo, que não conhece a Torá, que não conhece o Eterno, que não conhece a palavra. Vocês estão compreendendo? Então, na mente deles é isso. Então eles acham que o Mashiach não juntou. Eu vou provar agora nas escrituras. Eu vou provar e isso vai dar um impacto na orelha de muita gente. Abra lá em Yohanan. Abra lá em Yohanan. Aqui está a revelação. Aqui está o gozo. A alegria de servir o Eterno está aqui. Ó. O prazer de ser aliado do nosso grande Yahweh. Yohanan 11, versículo 52. Aí eles querem dizer, não, porque a Brit Hadasha foi inventada pela igreja romana. Porque eles enxertaram, inventaram. Deixa eles falar o que eles quiserem. Porque está adulterada a Brit Hadasha, não é possível. Liga para esse povo não, gente. Importante que a verdade não pode ser escondida. Eu vou contar o mistério do madeiro. O mistério do madeiro. Diga comigo, o mistério do madeiro. Abriram aí? Yohanan 11, 52. João 11, 52. Não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de quem? De Elohim, que andavam dispersos. Então eles não entenderam que o Mashiach veio reunir todos nós no corpo de quem? Do Mashiach. E não é por tribo e nem por nação. É aqueles a quem são filhos de quem? De Elohim, filho do Yah. Os filhos de Hashem. Então quando o Messias vai ao madeiro, o nosso Mashiach é Yahushua, morre no madeiro, é pregado no madeiro, ali está o mistério. Ele reúne todos nós nele. E nos une de uma forma não física, mas espiritual. Ele te une espiritualmente. Nós estamos ligados ao Mashiach e o Mashiach tem Yahweh. Vocês estão compreendendo? Yahusha em Yahweh, nós em Yahusha, e junto formamos o quê? Uma conexão. O homem, estamos ali, ó, mesclados, unidos, ligados com o Mashiach e ligados com o Yahweh. Mas os judeus e o judaísmo, entre aspas, messiânico, não entenderam isso ainda. Estão aí batendo cabeça, dizendo que o Eterno estava juntando tribo. Aí tem gente, agora eu sou da tribo de Levi, eu sou da tribo de Benjamim. Aí você, eu sou da tribo de Judá. Sabe qual tribo que eu sou? A do Mashiach. Eu sou da tribo do Yah. É essa tribo que eu quero pertencer. A tribo lá do Shammai. A Yahushalai do alto, que desce do alto, é de lá. Não é daqui, essa aqui é figura. São sombras dos bens vindouros, daquilo que há de vir. Quando a gente fala de Yerushalai, Yahushalai, aqui da terra, nós estamos falando de sombras, de coisas que vão vir, que ainda não aconteceu. Então, mas nós já pertencemos a Yahushalai do alto, por causa do sangue do Mashiach. Ele reuniu todos nós nele. Baruch Hashem. Efésios 2,16. O emissário Shaul entendeu isso com plena clareza e revelação de Ruach.
O Mashiach disse, quando eu subir ao madeiro, eu atrairei todos a mim. Efésios 2:16. Efésios 2:16. Que maravilha. E pelo madeiro reconciliar ambos com Elohim em um corpo, matando com ele as inimizades. E vindo ele, ensinou as boas novas da Shalom, a vós que estavas longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Rua. Assim que já nós não sois goi e nem forasteiros, mas como homens dos santos e da família de Elohim, edificados sobre o fundamento dos emissários dos Navim, de que Yahushua HaMashiach é a principal pedra de esquina. Baruch Hashem. Então nós estamos hoje em quem? No Mashiach. Num corpo de quem? Do Mashiach. Nós estamos nele. Vocês estão compreendendo? Nós estamos nele. Aí tem gente que fala assim, irmão, você tem que fazer techuvá. O que é techuvá? É você fazer retorno. Mas quando essa palavra está lá em Irmiarro, o Eterno está falando para quem fazer techuvá? Porque quem estava desviado? Quem que estava desviado? Quem que estava adorando ídolos dentro do templo? Quem que estava fazendo coisa errada dentro do templo? Eram eles. Então não era você. Entendam isso. Vocês estão compreendendo? Ah, tem que fazer techuvá, irmão. Volte às origens da Torá. Tudo bem, vamos guardar a Torá, sim. Mas tira da sua mente que você estava desviado. Porque você não estava adorando imagem. Você não estava pregando uma mentira. Você não estava lá servindo os demônios, acendendo incenso para capeta, para Baal e nem para Astarote. Quando o Eterno falou isso, ele falou porque os israelitas estavam o quê? Desviados. E se o Eterno falar hoje, ele vem hoje, aqui, agora, ele fala que está o cristianismo, está o judaísmo, está todo mundo desviado. Vocês estão compreendendo? Todos estão desviados. Nós estamos no Mashiach. Estamos no corpo do Mashiach. Você está no corpo do Mashiach. É o mistério do madeiro. O Mashiach reúne todos nós nele. Por isso que Shaul entende claramente que Yahushua é o segundo Adão. Porque quando Adão pecou, todos nós éramos sementes em Adão. E Adão fez todos nós o quê? Pecar e nascer com natureza pecaminosa. Nós nascemos com a natureza maligna, adâmica, diabólica. Então Yahushua vem, reúne todos nós e nos justifica no Rua. Quem está compreendendo? Levanta a mão. Então você hoje está no Mashiach. Ninguém pode tirar você do Mashiach. Aí vem o judaísmo ortodoxo querer dizer que o Mashiach não cumpriu com essas promessas de reunir. Ele reuniu, mas não no visível. Não de uma forma que todos vejam, o regresso de Israel, todo mundo chegando de avião, de barco, de táxi. Estou voltando para a Terra Santa, que aqui é minha casa, minhas origens. Nós só vamos habitar lá no milênio. Amém? Amém. Já expliquei para vocês. Então, a atmosfera desse mundo está pesada. É por isso que o Mashiach, agora eu vou à revelação. Por isso que o Mashiach, quando vir nas alturas, ele nem vai pôr os pés aqui. Vai haver o quê? Um fogo, uma explosão que vai queimar tudo.
e exterminar boa parte, porque isso aqui está se tornando um mundo insuportável de viver. Vocês estão compreendendo? Principalmente o nosso país, né? Que é o antro da corrupção. E Efésios 4:44. Efésios 4:44. Oi? Efésios? Tem sim. 4:4, desculpa, amados. Efésios 4, verso 4. Como é bom essa palavra. Apenas um corpo. Um rua. Assim como fossem convocados numa mesma tikvá do vosso chamado. Nós somos convocados a um corpo. Tem dois corpos? Então qual corpo que tu pertence? Machia. Você está nele. Shaul entendeu o mistério do madeiro. Aí está o pessoal procurando, não, vai vir aí, o Messias vai vir para juntar Israel. Irmão, esquece isso aí. O próximo ajuntamento é destruir tudo isso aqui, reunir todos com ele de uma vez. Judeus que são convertidos verdadeiramente, israelita, até evangélico. Essa história também que os evangélicos não vão ser salvos, isso é mentira. O Eterno tem seus propósitos. Amém? O Eterno tem seus propósitos. Ele sabe o que faz. Os eleitos não serão o quê? Matitial 24:24. Surgirão falsos profetas que, se possível fora, enganariam os eleitos. Mas não vai ser possível. Porque o Mashiach já plantou a Torá dentro dos eleitos. O Rua que deu a Torá a Moshe está dentro de nós. Está dentro dos eleitos. Mostrando para eles que eles estão errados. Eles precisam fazer techuvá. E quando faz techuvá, você começa a ver o verdadeiro quê? É por isso que a gente fez essa techuvá. Não é porque você estava desviado. É porque você precisava de ver o verdadeiro Mashiach. É isso que a techuvá faz isso. Como tem rabino aí que fez techuvá e agora abandonou o Mashiach e virou ortodoxo. Pô, isso não tem cabimento. Aí vem com a historinha que a Brit Hadasha, a Roma adulterou a Brit Hadasha, e por esse motivo, como se diz, por esse motivo ele prefere ficar somente com a Torá, porque a Torá foi o único livro que o Eterno deu diretamente a Moshe. Mentira! O Eterno deu 10 mandamentos para Moshe. O restante, Moshe, com autorização, porque ele era o quê? Legislador. Ele era um homem que sabia escrever e constituir leis. O Eterno orientava. Então, em cima dos 10 mandamentos, Moshe criou a Torá. Vocês estão compreendendo? Em cima dos 10 mandamentos, Moshe cria a Torá. Então, a Torá não é obra, só o Eterno escreveu. Moshe passou 40 dias, 40 noites no Sinai, escrevendo a Torá. Junto com quem? Junto com o Eterno. Então, teve coisas que Moshe, por ser um homem muito sábio, não pensa você que Moshe era um capial, que ele não era um homem muito sábio. Ele estudou. Ele sabia, ele tinha conhecimento de letras e de leis. Ele foi escrevendo. O Eterno orientava ele e ele escrevia. E teve leis que quem criou foi o próprio. Quem foi que mandou da carta de divórcio? Foi Moshe? Foi o Eterno? Moisés. Foi Moisés. Foi o próprio Moshe. Vocês estão compreendendo? Aí vem ele dizer, não, nós só obedecemos a Torá. 5 livros. Bereshit, Bemidbar, Shemot, Devarim
Esses são os livros que nós guardamos. Tá por fora, meu irmão. Tá por fora. Por isso que ele fica com a Torá. Porque a Torá justifica certas coisas também, né? O cara fala, eu quero me separar da minha mulher, sabe? Ela não tá mais, tá tudo caído. Tá assim, ficou gorda. Então, ô Rabino, meu filho, tá bom, tô a carta de divórcio. Bando de sem vergonha. Conheço um monte que estão fazendo isso aí. Irmãos, isso é errado. Mas por quê? Mas na Torá está escrito, Moshe dá ordem para dar carta de divórcio. Por causa da dureza do coração dele. Dureza do coração. E o Mashiach é contra isso. Porque o casamento representa, sabe o quê? A mulher representa a congregação e o homem representa o quê? O que está lá em Efésios 5? Que nós devemos cuidar da mulher como o Mashiach cuida da Kehilá. E a mulher deve cuidar do marido como estivesse fazendo para o próprio Mashiach. Então, o casamento é um dos símbolos que existe na Terra mais sagrados que existe é o casamento. Por isso que Rassatan está fazendo de tudo para profanar o casamento. Vocês estão compreendendo? Ele quer que as pessoas sejam profanadas nos seus casamentos. Então, você veja que nós habitamos num corpo. Nós estamos com o Mashiach. Cadê aqui? Colossenses 2,14. Aqui é uma facada. Aqui é a mesma coisa que encravar o punhal no coração duro do legalismo. Aí eles falam, não, o Saul estava errado, essa Brit Hadasha não está muito certa, não. Isso aí foi enxertado pelo padre Paulo. Foi um padre, até deram o nome para o padre, que é um padre Paulo, isso é mentira. Já inventaram uma história de um tal de padre Paulo, que é o padre que inventou a Brit Hadasha. Colossenses 2,14. Diz assim, ó, riscando um manuscrito de ordenanças que era contra nós, que persistia contrário a nós. Ele o removeu, cravando no madeiro de execução. É assim que está aqui. Vocês estão compreendendo? Mas isso aqui, pastor, é o fim da Torá? Não. O escrito de dívida. Por quê? Você tinha uma dívida com o Eterno. Qual era a dívida? Pecado. Vocês estão compreendendo? A transgressão. Então, a Torá sempre apontou para nós o quê? Que nós não somos capazes de obedecer quem? O Eterno. A Torá foi dada com o objetivo maior da Torá é mostrar que você é um pecador, que você precisa do Mashiach. O emissário Shaul disse o quê em Romanos 7? Que a Torá disse não cobice e eu e por isso eu descobri que eu sou um trans. Então a Torá te mostra que você é trans. A Torá disse não roube, eu roubei, não cobice, eu cobicei, não mate, eu matei. A Torá me disse tanta coisa e eu fiz tudo o contrário. Então o Shaul deixa bem claro, miserável homem que sou. A Torá deixa você e aponta você como o quê? Um pecador miserável. E que você precisa de quê? Então, a Torá jamais pode ser removida. Por quê? Você pode criar uma estrada sem leis de trânsito? Você vai deixar lá todo mundo se matando? Então você coloca lá a placa. Velocidade máxima 100 km por hora. Aí o camarada ultrapassa a velocidade. Você põe um radar para dar uma multa nele, para ele ter um prejuízo no bolso, para ele tomar vergonha na cara, porque a velocidade que ele está andando é perigosa e ele pode se machucar. Então o cara vai passar, vai levar a multa e ele vai ter o quê? Consciência. Peraí, eu fiz errado. Então nós vivemos num mundo que não pode deixar de ter o quê? Leis. Então essa história de viver sem Torá é mentira.
A Torá mostra para você que você precisa caminhar de acordo com os mandamentos.